uma correção. Você achou que foi como vocês esperavam? Foi melhor, pior? Bom, vamos ver, amanhã sai os resultados. Não tirar nada. Bom, vamos lá, gente. Isso aqui eu só deixei da última aula, né, que a gente percorreu tudo que eu tinha trazido. Só eu não cheguei a fazer aquelas citações ali do Cassirer no final, que dizem respeito, no fundo, a uma questão que vai continuar na terceira crítica, né? Porque agora, enfim, também é parte do nosso plano, e focando um pouco mais na leitura do Cassirer, né, e como o Cassirer pensa, porque a gente vai ter as últimas aulas, né, voltadas para o pensamento dele, né, para o movimento neocantiano. Então é interessante observar, né, o tipo de disputa interpretativa que está em jogo, né? Então, um dos pontos principais, né, é a ênfase que ele dá ao caráter não metafísico, né, antimetafísico do pensamento kantiano, porque essa é uma questão muito polêmica, né? Tem aquele aspecto que eu já mencionei algumas vezes, né, de interpretar de maneira mais idealista, mais realista, né? E de todo modo, quer dizer, tem também uma questão que diz respeito a esse vínculo do Kant com a metafísica tradicional, né? E que sentido tem, né, algumas expressões que o Kant usa, né? Que sentido tem a tal fé racional, né? Que sentido tem essa volta de Deus e da alma, né? Que a gente já comentou algumas vezes, né? O Schopenhauer fala, saiu pela porta dos fundos, voltou pela porta, quer dizer, saiu pela porta da frente, voltou pela porta dos fundos, né? Então também uma ênfase, né, uma insistência muito grande em mostrar, olha, não tem nenhum ser aí, não tem nenhuma questão ontológica, né? Bom, uma das disputas que está no horizonte, claro, de um lado tem uma disputa com leituras também cristãs do Kant, né? Temos autores que tentam mostrar, né, quer dizer, como Kant acaba por preservar um espaço importante para religião, né, especificamente para uma concepção cristã de Deus, etc., né, de alma imortal, que só o ser humano tem, os animais não têm, enfim. Então, tem também de um lado, vamos dizer, uma confrontação com esse tipo de leitura, né, então que veria, né, quer dizer, tudo bem, Kant faz uma distinção entre o conhecimento teórico e aquilo que eles chamam de conhecimento prático no âmbito da moralidade, mas que, né, na forma de postulados, a questão da existência de Deus e da mortalidade da alma volta, né? Então, como interpretar isso, né? Então, o Cassirer é muito enfático no sentido de falar, olha, Kant não está falando de um outro mundo, não está falando de nada disso, etc. E também não está falando, isso vai ficar mais claro agora na discussão da terceira crítica, né, de uma ontologia, de um ser no sentido forte, né? E aí tem uma disputa, né, já aí, né, com certas interpretações, com uma interpretação eventualmente de um viés mais fenomenológico, mas esse tipo de interpretação vai ser exatamente o que o Heidegger vai desenvolver depois, né, e aí vai ter a disputa dele com o Cassirer em 29, né, mas isso já depois 11 anos depois desse livro. De todo modo, é interessante observar isso. Então, na verdade, eu tinha falado, tinha várias citações, até porque coisa me interessa, eu até brinquei ali, etc. Então, a parte do texto em que isso fica muito claro. Então, eu só queria retomar uma dessas passagens, né, que eu tinha pensado em citar, que é a da 243, para ilustrar o que eu quero dizer, né? Então, como é que Kant interpreta, por exemplo, né? Como é que o Cassirer interpreta certas expressões do Kant? Ele fala em reino dos fins, ele fala em eu inteligível, ele fala em mundo inteligível. Ele tem todo um vocabulário, né, que o Kant adota, que sugere, né, elementos da metafísica tradicional, ainda que numa outra, né, uma outra fundamentação que distingue ela do conhecimento empírico, né? As expressões estão lá, os temas estão lá, né? Então, quando ele está discutindo justamente a questão do eu, né, e eu tinha mencionado isso, né, eu tinha trazido até aquele slide lá de trás da filosofia moral, o eu inteligível, né, que seria esse em que está a vontade pura, tem o fato da razão, a lei moral, o imperativo como fato da razão, etc., que é autônomo e assim por diante, que se contrapõe ao eu sensível, né? Então, o que é esse eu inteligível? Até
sugeri, citei uma passagem da terceira seção da fundamentação, em que o Kant fala que o eu inteligível tem um fundamento, o mundo inteligível contém o fundamento do mundo sensível, e o eu inteligível contém o fundamento do eu sensível. Né? Então, é um momento forte, tanto é que essa é uma sessão polêmica, né? A terceira sessão da fundamentação. Lembra muito Platão, né? Sim, o Kant ele dialoga, né? Ele traz o Platão, o Cassirer menciona isso, né? Que ele cita muitas vezes o Platão, mas faz essa distinção, quer dizer, ele não pretende estar conhecendo o mundo inteligível. Né? Então é como se o Platão oferecesse uma boa metáfora, né? Digamos assim, um conjunto de metáforas para pensar certas questões. Né? Enfim, e a gente viu, né, desde o começo, eu estou problematizando essa questão de onde é, né, o que é esse registro do transcendental, né, que o Kant localiza na subjetividade, mas que ao mesmo tempo contém as leis da natureza. Né? Enfim, bom, o Cassirer vai insistir sempre que é, vamos dizer, do ponto de vista ontológico, metafísico, não dá para afirmar nada, então é como se fosse vazio, digamos assim. Né? O que tem é o mundo sensível. Né? Então, quando ele está falando do eu, né, o Cassirer diz o seguinte: o eu tem seu ser, ele coloca entre aspas, né, isso na página 243. O eu tem seu ser verdadeiro e inteligível renegado na medida em que ele deixa essa causalidade momentânea de um campo particular, de um impulso particular, se tornar senhora sobre ele, ou seja, o elemento empírico, né? Os impulsos, as inclinações, os desejos. Né? Então, se ele deixa isso tomar conta dele, ele renega isso que seria o seu eu inteligível. Né? E que o Cassirer está colocando aí ser entre aspas. O eu, diz ele agora, o ser vem sem aspas. O eu produz seu ser na medida em que ele aprova e condena os modos de ação específicos a partir da postulada unidade de seu, entre aspas, caráter. Assim aparece o, entre aspas, inteligível. Então, veja, ele coloca ser, caráter, tudo isso entre aspas, justamente para falar, olha, não estamos falando de algo substancial aqui. Né? Então, assim aparece o inteligível, a unidade pensada das determinações de normas como uma medida universal a qual devemos submeter todo o empírico. O fenômeno é relacionado ao númeno, né, que é uma expressão latina, seria a contraparte do fenômeno, né, que seria o em si, tal como ao seu próprio fundamento. Relacionado, digamos, como se tratasse de fundamento. Não no sentido de que com isso seria conhecido um substrato suprassensível dado, mas sim no sentido de que apenas por este meio é estabelecida sua significação de valor genuína, seu lugar no reino dos fins, entre aspas. Né? Porque o Kant usa essa imagem como uma das formulações do imperativo categórico. Então, haja, que é aquela ideia, né? Haja somente de acordo com uma máxima, que pudesse ser uma lei universal. Tem outras formulações que ele dá usando imagens, digamos assim. Né? Então, uma delas é haja como se, né, nós vivêssemos todos, né, num reino dos fins, quer dizer, todos os seres humanos, não os seres racionais, como fins em si mesmos, né? Porque a ideia é de que nós não podemos tratar o ser humano como meio para determinado fim. Enfim, mas eu queria mostrar, né, como o Cassirer faz um esforço muito grande, e muitos outros intérpretes do Kant vão também nessa direção, para negar essa possibilidade de enxergar aí, nesse vocabulário, né, digamos assim, qualquer substrato suprassensível como havia na metafísica tradicional. E isso fica claro, né, se vocês tiverem lido a aula de hoje. Essa semana a gente está trabalhando com o capítulo do Cassirer sobre a crítica da faculdade de julgar. Então hoje eram os 3 primeiros pontos, quarta, do 4 ao 6. Então, no segundo ponto, que é um ponto difícil, né, eu vou tentar me concentrar em explicá-lo, né, sem citar tanto, ele volta lá para Sócrates, Platão e Aristóteles, né, para ver de onde vem essa estrutura que tem a crítica da faculdade de julgar. Na verdade, eu vou me concentrar mais no primeiro,
Mas, de todo modo, esse segundo é importante porque serviria para explicar por que o Kant junta estética, a questão do belo, com a questão do teleológico, né? Bom, eu vou fazer algumas citações. Eu vou me concentrar um pouco mais no começo do texto, que eu acho que é bem interessante para ver como que o Cassirer entende a recepção inicial, né, da obra e a razão dela ter, ou melhor, ele coloca o problema que o leva a, no segundo ponto, recuar até a metafísica antiga, né? Então, num primeiro momento, ele se pergunta, né? Então veja, eu venho afirmando, né, nas últimas aulas, quer dizer, sempre que eu me refiro à crítica da faculdade de julgar, eu coloco ela ali como algo que não estava previsto, certamente não estava prevista com essa estrutura, né? Enquanto que os textos práticos, quer dizer, os textos ali, a fundamentação, sobretudo a fundamentação, né, a ideia de uma metafísica dos costumes e a crítica da razão prática, vamos dizer, já estavam nos planos do Kant, né? E a gente já pode enxergar na crítica da razão pura, né, muito do conteúdo que aparece ali. Mas a crítica da faculdade de julgar, ela traz muitas novidades, né? Então, uma das grandes questões que se colocaram, né, já para os leitores de Kant na própria época dele, e depois para os intérpretes, até hoje, né, quer dizer, há uma discussão, o quanto há de revolucionário, né, de uma transformação significativa no sistema kantiano, por causa da introdução da terceira crítica, ou, né, o quanto que ela está, digamos assim, se não prevista, pelo menos previsível no sistema, harmonizável com o sistema, ou seja, ela não representaria nenhuma ruptura significativa, nenhuma grande transformação do sistema, né? O Lebrun, por exemplo, tem um conhecido texto, aliás, a tese dele, né, de 1970, se não me engano, que é muito lida aqui no Brasil, uma referência importante, porque o Lebrun, né, ele ficou muito tempo aqui no Brasil, dando aula na USP, né? Chama-se Kant e o fim da metafísica, em que ele, já no título, se contrapõe à leitura do Heidegger, que é Kant e o problema da metafísica. Então, quanto à questão metafísica, digamos, o Lebrun está próximo, né, da leitura do Cassirer, no sentido de falar, não tem substrato nenhum, etc. Depois ele muda de posição, no texto posterior. Mas ele procura mostrar que há sim um deslocamento conceitual, uma grande novidade com a terceira crítica. Quer dizer, nela é que o Kant estaria, de fato, rompendo para valer com a metafísica clássica, enfim. Aí a gente, né, não vou entrar em detalhes, mas ficou, né, uma tese conhecida que mostra, então, uma substancial mudança no sistema, né? O Cassirer insiste na ideia contrária, né, que dá para entender, claro, né, a gente tem visto isso no Cassirer, né, quer dizer, desde do Kant pré-crítico, como mostrou o Pedro, né, ele vai fazendo, né, com que tudo se harmonize, né? Então, tudo fica redondinho, né, digamos assim, no sistema kantiano. Então, é claro que, né, não pode haver uma grande transformação, porque quando Kant faz a crítica da razão pura, ele estabelece as bases do sistema e vamos dizer, nada do que vem depois vai contradizer a crítica da razão pura, né? Então, o Cassirer tenta mostrar como, né, as duas, a primeira e a terceira crítica, são perfeitamente harmonizáveis, né, coerentes entre si. Então é um pouco essa insistência. Então são, né, e depois ele vai para essa segunda grande questão, né, vamos dizer, com duas questões fundamentais para entender a crítica e que dividem os intérpretes, né? Então, primeiro essa que eu mencionei, e segundo, né, por que o Kant, porque o Kant já tinha a ideia, né, inclusive ele menciona numa carta,
em algumas cartas. Tem uma carta de 1787, né, que o Cassirer cita, que ele estava muito ocupado trabalhando na crítica do gosto. Né? Então já tinha a ideia de trabalhar, porque ele trabalhou, né, o conhecimento, a moral, e agora vai trabalhar a estética, né, que são os três temas tradicionais da filosofia, né, o verdadeiro, o bom e o belo. Né? Lá no Platão, no mito da caverna, né, quando ele chega lá fora, né, o sol e tal, o ser é a causa de tudo que é verdadeiro, bom e belo. Né? Então há essa tradicional ideia, né, de que a filosofia deve dar conta desses três objetos, dessas três questões. Né? Então faria sentido, né? Conhecimento, moral, estética. Mas daí aparece o juízo teleológico, né? Então muitos se perguntam, bom, né, Kant não forçou a barra aí para juntar as duas coisas, porque precisava, né, encaixar, o que a gente sempre comenta, né, que o Kant vai forçando ali, para o Schopenhauer usa a imagem da cama de Procrusto, né? Então o Kant dá um jeito de encaixar as coisas, né? Então alguns intérpretes acham que ele forçou a barra, digamos assim, né, para juntar as duas coisas e poder fechar o sistema com 3 críticas, né? Tem que fazer, por exemplo, 4 críticas, ou alguma coisa do tipo. O Cassirer também vai insistir que não, claro, né? Que fazia todo sentido juntar os 2 temas, e vai mostrar por quê. Daí ele recua, faz esse recuo histórico, né, para mostrar de onde vem o vínculo dos 2 temas, e que não foi o Kant que estabeleceu esse vínculo arbitrariamente, o vínculo já estava dado na metafísica anterior. Então, né, com isso ele pretende demonstrar que o Kant está de novo, né, como desde o princípio, estabelecendo uma posição em relação aos temas da metafísica clássica, né, dando uma nova configuração aos problemas que a metafísica tentava resolver. Né? Bom, então com relação à primeira questão, esse primeiro item do capítulo 6, ele é bem ilustrativo, né? Então, na verdade são 4 parágrafos, então eu vou citar quase tudo, mas eu vou começar então pela primeira citação e vou comentando com vocês. Então, Cassirer escreve, né, numa carta a Schütz, datada de 25 de junho de 1787, em que é relatada a conclusão do manuscrito da Crítica da Razão Prática, terminou a segunda crítica, né, publicada em 88. Kant recusa a discussão da segunda parte das ideias de Herder na Jenaer Literaturzeitung, né, o Cassirer já tinha falado da primeira parte, Kant tinha feito uma resenha que ele inclui, inclusive, entre aqueles textos dos anos 80, né, que eu mencionei na última aula, que são, né, sobre a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, a resposta à pergunta que é o esclarecimento, ambos de 1784, e a resenha da primeira parte das ideias do Herder, agora não me lembro exatamente se é 85, 86 ou 84 mesmo, enfim, acho que é 85. Né? Então o Cassirer trabalha com esses 3 textos no capítulo 5, né, onde ele faz no capítulo 4. O 4 e o 5 dão conta do período intermediário, como eu mostrei na última aula. Né? Bom, então Kant fala, não vou fazer isso agora porque eu... Né, alegando, né, que ele precisaria, então, abster-se de qualquer trabalho paralelo a fim de prosseguir o mais rapidamente possível ao fundamento da crítica do gosto. Então, esse era o projeto. Desse modo, prossegue o Cassirer, desse modo que as grandes tarefas literárias e filosóficas se lhe concentram neste que é o período mais produtivo e fecundo de sua vida. Né? E é interessante também, né, essa coisa de como o Cassirer vai contando a vida do Kant. Né? Não há aqui nenhum momento para descansar e para demorar-se no trabalho já concluído, pois a consequência interna do desenvolvimento do pensamento impele ininterruptamente a novos problemas. O que, mesmo para as grandes mentes, costuma ser concedido apenas nas épocas felizes da juventude, ou, aqui entra um inesperado elemento
machista, né? O que mesmo para as grandes mentes costuma ser concedido nas épocas de juventude ou da maturidade masculina, o amadurecimento constante de si mesmo, Kant experimentou isso no sentido mais perfeito e profundo na década entre os 60 e 70 anos de idade. Então, por isso, né, a gente brinca, olha só, o Kant é a nossa esperança, né? O período mais fértil, mais produtivo pode ser entre os 60 e 70. Os trabalhos dessa época, prossegue Cassirer, mostram o poder criativo da juventude combinado com a maturidade e a plenitude da idade. Eles são, ao mesmo tempo, construtivos e expansivos. Visam simultaneamente a abertura de novos campos de problemas e a ordem arquitetônica cada vez mais definida do material intelectual já granjeado. No que diz respeito à crítica da faculdade de julgar, à primeira vista, este último traço, o arquitetônico, parece prevalecer sobre o primeiro. A concepção da obra parece, inicialmente, então, se a gente lê o começo, né, o começo da introdução, que a gente vai trabalhar em aula, né, inclusive, né, eu estou focando mais no Cassirer porque a gente vai ver nos seminários, né, nos três, sobretudo nos 3 sobre a introdução, né, a gente vai ver em mais detalhe o texto do próprio Kant. Né. Então, inicialmente, ela parece delineada por considerações sobre a organização sistemática externa, por assim dizer, dos conceitos principais e fundamentais da crítica, do que pela descoberta de uma legalidade própria e especificamente nova da consciência. Né? Então, nesse caso, ele está se referindo a um tipo de leitura que diz o seguinte: bom, a preocupação do Kant é arquitetônica, então como é que ele vai encaixar as coisas, né? Pois, prossegue Cassirer, a própria faculdade de julgar, segundo a sua primeira definição conceitual, nesse livro, né, na terceira crítica, apresenta-se como uma intermediação entre a razão teórica e a razão prática. Isso a gente vai ver claramente no texto do Kant, né, como o primeiro problema apresentado é, bom, até aqui a gente tem filosofia teórica, filosofia prática, né, razão teórica, razão prática. Natureza, liberdade. Duas coisas separadas. Né? No caso da moral, né, isso ficou muito claro. Quer dizer, você tem a causalidade da natureza de um lado, nos colocando desejos, impulsos, etc. E a causalidade da liberdade, de outro lado, né, nos ditando como agir do ponto de vista moral. Então, como se fossem duas ordens, por assim dizer, diferentes. Né? Daí, depois de falar em eu inteligível, eu sensível, não inteligível, não sensível. Então, há uma dualidade aí, né? E o problema que ele se coloca de saída na terceira crítica é como é que eu junto essas duas partes, que estão, aparentemente, tão separadas. Então, a questão aí é como é que ele vai fazer a ponte, ou a passagem, né? O Ricardo Terra ele usa muito esse conceito de passagem, que vai aparecer, né, na introdução, como um conceito central para entender o Kant. Mas, então, essa seria, num primeiro momento, a grande questão. Fala. Desculpa, eu vou ter que sair, porque eu esqueci que eu tenho compromisso. Não vou poder ficar. Desculpa. Tá. Tem que interromper algo. Ainda bem que você lembrou. Então, essa ideia de intermediação é o que aparece num primeiro momento, né? Então, veja, né? Em duas partes, como é que eu vou ligar? É uma preocupação arquitetônica, né? Então, né, ele seria uma intermediação procurando conectar ambas reciprocamente para formar uma nova unidade. A natureza e a liberdade, o ser e o dever, precisam de fato permanecer separados, segundo a ideia fundamental da doutrina crítica, quer dizer, aquela separação que a gente viu até aqui, né? Você pode ter uma ponte, uma passagem, alguma coisa, mas que tem que ser separado, tem que ser separado, né? Porque senão não dá certo, não dá para misturar o empírico com o transcendental, o empírico com o puro, né? São duas ordens necessariamente distintas. Então precisam permanecer separados. Bom, mas, não obstante, procura-se um ponto de vista, o ponto de vista também está sempre presente, né?
ponto de vista do eu sensível e do eu inteligível. Então, procura-se um ponto de vista a partir do qual enxergamos ambos, não tanto na sua diferença, como na sua relação mútua. Não tanto na sua separação conceitual, como no seu nexo harmonioso. Então, veja, né, quer dizer, como se você colocasse, digamos, um ponto de vista, porque até aqui o Kant estava, ora no ponto de vista da razão teórica, ora no ponto de vista da razão prática. Né? Então, como se agora ele tentasse adotar um ponto de vista a partir do qual ele olha para as duas ao mesmo tempo e tenta ver, né, que tipo de relação há entre as duas. Né? E aí, já o prefácio, a crítica da faculdade de julgar, trata dela a partir daí como, ele cita o Kant, um meio de ligação das duas partes da filosofia em um todo. Né? A ideia de um todo. Aí ele vai citar uma passagem da introdução, que a gente vai analisar depois do seminário, eu não vou citar aqui, depois eu resgato só um trechinho necessário. Enfim, então, essa seria, né, como eu estava dizendo, a primeira grande questão. Né? Se o mote, vamos dizer, o objetivo principal é essa questão arquitetônica, né, ou se tem novidade, né, e qual seria. Bom, ele prossegue, né? Aí já vai passando um pouco para a segunda também. Na literatura kantiana, né, e isso, ele está falando de 1918, né, mas de lá para cá tem muita literatura kantiana e a questão continua sendo uma questão, né, ambas continuam sendo questões muito discutidas, né, pelos intérpretes, mas enfim, naquele momento ele diz, na literatura kantiana tornou-se uma visão corrente e geralmente aceita que a analogia que Kant indica na introdução constitui para ele o verdadeiro fio condutor para a descoberta dos problemas da crítica da faculdade de julgar. Então, qual a analogia? Isso está na citação que ele havia feito aqui na introdução, eu vou pegar só a frase que fala da analogia. Né? Então, quando Kant apresenta a ideia da faculdade de julgar aqui, ele diz, trata-se da faculdade de julgar, da qual há boas razões para supor, por analogia, que também deveria conter em si, a priori, se não uma legislação própria, um princípio próprio, subjetivo, para buscar leis. Né? Então, veja, eu mostrei como, ao explicar a ética, o Cassirer insistia muito, né, no paralelo entre a crítica da razão pura, ou, né, entre a fundamentação do conhecimento e a fundamentação da moral. Então, né, como se houvesse ali uma analogia operando. Então, haveria aqui uma outra analogia, né, em relação àquele procedimento de buscar, bom, onde é que está o transcendental, onde é que está a regra, né, que serve para, num caso, lá, a experiência, né, no outro caso, o agir moral, e aqui esse novo âmbito, né, que vai ser constituído, a gente vai ver tanto pela estética como pela teleologia, pela reflexão teleológica sobre a natureza. Então, a literatura teria aceito, bom, essa ideia de analogia seria central para a literatura. E teria uma função parecida com aquela da lógica, lembra? Porque ele fala que em fio condutor, né, que a lógica geral serviu como fio condutor para chegar às categorias, né, aquela mesma palavra, né, o Leitfaden. Bom, se for assim, né, o Cassirer faz o seguinte comentário, né, depois dessa primeira frase, então, falando sobre a analogia e como a literatura via isso. A estética de Kant não teria tido como origem um interesse imediato nos problemas da arte e da configuração artística, assim se conjectura, e não teria sido por uma necessidade fundada na própria coisa, não na coisa em si mesma, na própria coisa, ou seja, no próprio assunto, né, na questão da arte, que ela fora ligada em uma obra ao problema da conformidade a fins da natureza, né, da finalidade, né, conformidade a fins. Isso é uma questão de tradução também polêmica, né? Traduzir Zweckmäßigkeit por conformidade a fins ou por finalidade. Eu acabei optando por finalidade, porque a palavra tem esse sentido, né, em alemão,
Só que, vamos dizer, você não pega a literalidade da expressão, né? Porque Zweck é fim e Mäßigkeit é conformidade. Então, a conformidade a fins é uma tradução mais literal, né, digamos assim, da expressão. Mas, né, em português soa mais estranho. Mas quando o Zweckmäßig vinha como adjetivo, né, algumas vezes, né, me parecia interessante, então, dependendo do contexto, eu usei, né, também algumas vezes o conforme a fins. Mas aqui eles optaram por conformidade a fins. Em ambos os casos, a preferência de Kant pela organização, né? Então, tanto na arte como na teleologia, né? A preferência de Kant pela organização externa, artística e artificiosa do sistema, pelas divisões e subdivisões dos conceitos e pela alocação das faculdades de conhecimento às famílias singulares, provou ser eficaz. O Kant usa a palavra família das faculdades, né? A gente vai ver isso no texto da introdução. Então, percebe? O Kant estaria simplesmente tentando arranjar, organizar o negócio, né? O ponto de vista dessa sistematicidade teria feito ele forçar a barra para juntar as duas coisas. Prossegue o Cassirer dizendo o seguinte: se, no entanto, seguimos esta visão sobre a origem histórica da faculdade de julgar, seu efeito histórico deve parecer quase um milagre. Interessante aqui o argumento que ele vai usar. Né, porque então a origem histórica aqui no sentido da origem na história, né, do próprio pensamento kantiano, né, o que o levou a fazer a obra desse jeito. Quer dizer, segundo essa leitura, teria sido algo um tanto forçado para juntar tudo num sistema, né? Então a obsessão sistemática teria presidido, né, a elaboração da obra e a construção, né, do sistema, o acabamento do sistema com essa obra. Mas aí, o Cassirer diz, então é curioso, porque vejam o efeito histórico que ela vai ter. Diz ele, aqui volta para aspectos interessantes, né, da leitura histórica que ele está fazendo, né, do contexto histórico, não só do Kant, mas da época, né? Pois agora acontece algo incomum. Kant, com esta obra, que tanto parecia ter surgido das exigências especiais de sua sistemática e que só parecia destinada a preencher nela uma lacuna, interfere mais do que qualquer outra no todo da formação espiritual de seu tempo. A partir da crítica da faculdade de julgar, Goethe e Schiller, dois dos grandes nomes da literatura, Goethe o maior talvez, né? Enfim, é outro herói alemão, né? Goethe e Schiller, cada um à sua maneira, encontraram e estabeleceram sua genuína relação interior com Kant. Ou seja, eles se ligaram lendo a crítica da faculdade de julgar. Essa foi a obra que mais entusiasmou, né, os dois. E com ela, mais do que com qualquer outra obra kantiana, foi introduzido um novo movimento geral de pensamento que determinou a direção de toda a filosofia pós-kantiana. A feliz coincidência, ele coloca feliz coincidência entre aspas, né, ele está sendo irônico, a feliz coincidência em virtude da qual aqui o que originalmente era apenas um resultado do aperfeiçoamento do esquematismo transcendental, poderia tornar-se a expressão dos problemas concretos mais profundos da formação espiritual nos séculos XVIII e XIX. Né? Isso tem sido muitas vezes admirada, né, essa coincidência, mas raramente tem sido explicada de modo satisfatório. Que Kant, não sei se você localizou aí, Rafael, eu estou na página 263 do PDF, daquela paginação, né, referente ao original, aqui nesse 256. Então, não tem sido explicado, ou seja, ele não aceita essa ideia de que o Kant juntou estética e teleologia por uma questão artificial, né? Que Kant, ao completar e consolidar simplesmente a estrutura escolar de sua doutrina, é conduzido a um ponto que quase pode ser denominado como a intersecção de todos os interesses intelectuais vivos da sua época, que ele conseguiu, especialmente a partir daqui, construir o conceito de poesia de Goethe. Isso é e permanece um paradoxo histórico do tipo mais notável, né? Então, se a gente aceitar que foi, né, que o Kant estava só, vamos dizer, dando uma última
mão ali na pintura, né, para fechar o sistema, né? Então, poxa, olha o que resultou disso, né? Então, o Cassirer está, evidentemente, sendo irônico, né, em relação a esse tipo de leitura, né? E aí, né, o Goethe entra, eu brinquei, né, como argumento de autoridade, que é alguma coisa né, que na lógica é uma falácia e tal, né, mas, né, em se tratando, né, da história do movimento espiritual alemão, né, o Goethe talvez, nesse caso, a gente possa aceitar como argumento de autoridade, né? Acho que é um pouco essa a jogada do Cassirer. Olha, é o Goethe, né? Não estamos falando de nada menos do que dele. Bom, então, essa é a questão, né? Então, o ponto de vista mais comum, né, seria isso, de que, na verdade, aqui, aquele problema da novidade não aparece tanto, né, no texto do Cassirer, né? Mas essa ideia, né, de que o Cantão cria algo artificialmente, né, essa é a questão que mais interessa a ele aqui, né, e ele vai se contrapor a isso, né, a essa ideia de que seria algo artificialmente juntado, né, ao sistema. Aí o Goethe seria o argumento de autoridade, né, e ele vai colocar, como a gente vai ver então, bom, qual o fato da vez? Ele vai se perguntar aqui, né, nessa próxima citação, qual o fato da vez? Porque vejam, né, quando eu trouxe a analogia entre o âmbito teórico e o âmbito prático, eu salientei, né, que no âmbito teórico, Kant partia, né, eu insisti muito nisso desde o começo, né, ele partia do fato da ciência, né, quer dizer, a ciência está dada, existe uma história da ciência, para compreender quais são os fundamentos requeridos para que a ciência pudesse funcionar, pudesse ser daquele modo, né? E a mesma coisa com a moralidade enquanto uma propriedade da sociedade humana, né? A sociedade humana tem noção de certo e errado, etc, etc. Ele tenta ver, bom, qual é o fundamento disso, né? Então, qual seria o fato agora? Porque parece que há dois fatos, né? A arte e a reflexão sobre a natureza, que pensa a natureza nessa tal conformidade afins, né? Que conexão há entre esses dois fatos? Essa é a grande questão, né? Bom, então, eu cito, continuo aqui a citação desse primeiro trecho, né? Ele diz: e outro momento se acrescenta aqui para aumentar o paradoxo. O que cativou Goethe continua, né, como o argumento de autoridade aqui, como eu brinquei. O que cativou Goethe na crítica da faculdade de julgar não foi apenas o seu conteúdo, mas o modo como ela foi construída e sua disposição material. Por causa dessa peculiaridade da construção, Kant admitiu que devia a obra, isso palavras do Kant, né, a uma época de vida extremamente feliz. Segundo Goethe, agora ele cita o Goethe, né, uma citação um pouco maior. Não é tão grande, um pouquinho. Segundo Goethe, então ele está citando agora o Goethe, aqui eu vi minhas ocupações mais díspares colocadas lado a lado. Os produtos da arte e da natureza tratados um tal como o outro. As faculdades do juízo estética e teleológica iluminavam-se reciprocamente. Agradou-me, ainda palavras do Goethe, agradou-me que a poesia e a história natural comparada estivessem tão intimamente relacionadas entre si, na medida em que ambas estavam sujeitas à mesma faculdade de julgar. Aí para de citar o Goethe, né? E o Goethe tem também tem o seu, digamos assim, sistema filosófico, né? E para ele há um princípio, eu não conheço tão bem, né? Mas quando eu trabalhei com o século XIX, você estava, né? A gente viu lá no começo, né, o Löwit, ele coloca, né, no primeiro capítulo o Hegel e o Goethe lado a lado, e mostra, né, como no Hegel você tem o espírito absoluto e no Goethe você tem um princípio da natureza, né, alguma coisa nesse sentido, que eu não estou lembrando da expressão agora. Mas enfim, então, a própria maneira, né, como ele concebe o mundo, né, vamos dizer assim, a filosofia do Goethe está intimamente ligada a isso aqui, né? Então a influência é muito grande. É meio curioso que é uma posição bem diferente do Louvre, né?
Sim. Porque o Cassier está aproximando o Kant e o Goethe como se o Goethe fosse um... E o Loeb fala o contrário, assim, ele está junto com Hegel, se opondo ao Kant, assim. Sim. Porque o Goethe também, é que eu peguei aqui as anotações, o Goethe está em torno de um absoluto, né, também, em torno da natureza como algo absoluto, assim, sim, muito bem observado, muito bem observado. Eu lembrei, né, do Levitt, mas não pensei por esse ângulo. Claro, né, há uma disputa pelo Goethe, né? Então o Cassier quer mostrar que o Goethe é kantiano, né? E o Levitt estava mostrando que o Goethe seria hegeliano. Que ele também está aqui preocupado em conhecer as coisas como elas são em si para si, como o Hegel. Assim. Sim. Bom, aí a gente teria que avaliar o quanto, né, o Goethe, ao fazer filosofia, né, digamos assim, porque o Cassier está pensando no Goethe como literato, né, como escritor, poeta, etc. Né, a influência no Kant sobre isso, do Kant sobre isso. Ele não, me parece não está pensando tanto na filosofia mesmo. Eu é que trouxe aqui esse elemento, né? Porque se você... Essa é a questão aqui para o Cassier também, né? Se você deixa de reconhecer essa finalidade, por exemplo, da natureza, como um princípio hipotético, heurístico da faculdade de julgar e atribui à natureza, você faz o que o Kant teoricamente não permite, né? De fato, né? O Kant é só um como ser. Então a questão seria averiguar se o Goethe dá esse passo, né, no sentido de constituir de fato uma filosofia da natureza com pretensões mais fortes, aí ele se aproximaria do Hegel, né? Seja como for, né, quer dizer, mesmo que do ponto de vista da filosofia haja uma traição, né, ao espírito kantiano, a influência do Kant sobre todos eles, né, Goethe, Schiller, Hegel, Fichte, Schelling, né, os grandes intelectuais da época, é notável, né? E no caso aqui ele está pensando sobretudo no Goethe e no Schiller, que são os literatos, né, além de filósofos, e o que mais os destaca, assim, né, é a obra literária. Então, mas muito bem observado, né? Claro, é o que eu falei, o Goethe é um herói na Alemanha, né? Mais do que o Kant, inclusive. E aí, bom, é claro que todos querem disputar, né, de quem que ele estava mais próximo, do Kant ou do Hegel, que são o grande embate, né, do século XIX. E lembrem-se, né, o neocantismo, ele aparece, né, na segunda metade do século XIX para se contrapor à filosofia hegeliana, que era dominante no cenário filosófico alemão, né, até então. Então, justamente, né, o Hegel é, digamos assim, o inimigo do neocantismo, né? Então, eles estão contra. Então, tem que trazer o Goethe para o lado deles, né? Aliás, o Goethe também vai ser muito tematizado pelo Nietzsche, né? Então, todo mundo disputa o Goethe, né, digamos assim. Então, vejam, prossegue o Cassier, né? Precisamente esse traço básico da obra que atraiu Goethe foi o que constituiu, desde sempre, um obstáculo para a apreciação da crítica filosófica, né, para os filósofos, e sobretudo, né, os intérpretes do Kant, tentando, né, ou mesmo os críticos, né, enfim, entender por que ele junta arte com teleologia. Então, um obstáculo que para Goethe constituía a verdadeira chave do entendimento vale, em geral e sobretudo, para a concepção moderna, como um dos traços mais estranhos da visão e do modo de exposição kantianos. Mesmo Stadler, né, que era um intérprete do Kant importante, né, com o qual ele está fazendo um diálogo aí, que segue com perspicácia a estrutura da crítica do juízo teleológico, expressa sua estranheza nesse ponto. Então, o Stadler seria um exemplo, entre muitos outros, né? Ele considera que a união do problema estético com o problema da teleologia natural é de pouca utilidade, porque ele teria levado a que um valor demasiado grande fosse atribuído a um momento de significado puramente formal e, portanto, a uma avaliação errada do valor mais profundo do livro. Para ele estaria no juízo teleológico. Então, de fato, é curioso que eu estou divagando, assim, pensando em voz alta, né? Tem muita gente, né, que estuda estética, né, que
pesquisa na área de estética que se interessa pela parte da faculdade de julgar estética, né? E outros interessados na reflexão sobre a natureza, na biologia, né, na relação de Kant com a biologia, etc., que se interessam pela faculdade de julgar teleológica. Então, é raro você ver, né, as duas preocupações combinadas. Você vê muito esse uso, né, da obra, uns usam a estética, outros usam a teleologia, né? Não é tão comum você ver pesquisadores juntando as duas coisas, né? Então, de fato, tem isso na pesquisa, né, kantiana, mas, claro, tem muitos que querem, que estudam a estrutura, né, e procuram ver a harmonia das partes. Mas há muito esse uso separado, né, das duas partes. Portanto, prossegue o Cassirer, aqui estamos diante de um dilema peculiar. Exatamente aquilo que, na análise relacionada puramente ao teor filosófico da crítica da faculdade de julgar, parece, por um lado, revelar-se um componente relativamente acidental e dispensável da obra, por outro lado, parece ser constituído um momento essencial de sua apreensão histórica imediata e de sua eficácia geral. Então, está colocando um problema que vai conduzir o capítulo dele, Cassirer, né? Precisamos ser modestos em relação a esse resultado. Ou acaso existiria, apesar disso, um nexo mais profundo entre a estrutura formal da crítica da faculdade de julgar e seu problema concreto básico, que foi se obscurecendo para nós gradualmente, enquanto para a formação espiritual do século XVIII, seus pressupostos peculiares ainda estavam imediatamente próximos e acessíveis. Isso ele coloca na forma de interrogação, né, para introduzir o que ele vai fazer na segunda parte, né, na segunda sessão aqui do capítulo, né? Então, aqui fica sugerido que, para quem estava lá na época, né, essa relação ela era uma relação plausível. Deixou de ser plausível para nós aqui, né, falando ele no começo do século XX, né, e talvez mais implausível ainda para nós no XXI, né, não sei. Mas, vamos dizer, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas ele está sugerindo, mas na época fazia sentido, né? Então ele vai tentar mostrar isso na segunda sessão, né? Então ele vai justamente agora se perguntar, né, bom, de onde o Kant está partindo, né? Por que ele faz esse caminho, por que ele pensa as duas coisas juntas, né? Na verdade, então, a questão do fato aparece agora, né? No último parágrafo que eu vou citar dessa primeira parte. Depois eu vou procurar fazer uma apresentação resumida da segunda sessão, né? Quando nos perguntamos isso, né, então esse problema que ele colocou, né, para a época parecia talvez acessível, ao mesmo tempo nós nos referimos a uma dificuldade geral que atrapalha a compreensão histórica e sistemática da crítica da faculdade de julgar. Uma característica fundamental da metodologia transcendental de Kant é que ela se refere em toda parte a um determinado fato, entre aspas, né, sobre o qual a crítica filosófica se realiza, o que eu estava dizendo há pouco. Por mais difícil e enredado que possa ser o curso dessa mesma crítica, né, a terceira, o objeto ao qual ela se dirige está inequivocamente definido desde o início. Para a crítica da razão pura, este fato foi dado na forma e estrutura da matemática e da física matemática, né, ou seja, a física moderna, né? Então, o fato da ciência, como eu dizia, matemática e física. Para a crítica da razão prática, o ponto de partida exigido foi constituído pelo comportamento da razão humana comum, entre aspas, que é, como aparece, a moralidade comum, né, aquilo que eu tinha caracterizado, né, os costumes efetivos, né, então, pelo comportamento da razão humana comum, esse é o fato, e o critério do qual ela se serve em todo o juízo moral, né, aquilo que eu dizia, né, quando a gente pretende ter objetividade, quando a gente fala isso é justo, isso é injusto, né, o Bolsonaro é um canalha, né, tem que ter a mesma objetividade que o vento balança a árvore, né? Para as questões, entretanto, né, então ele prossegue, que Kant resume no conceito uniforme de faculdade de julgar,
parece à primeira vista faltar qualquer fundamento para a investigação. Toda disciplina científica especial que se poderia designar para isso, bem como toda direção de consciência específica e psicologicamente caracterizada sobre a qual se quisesse apoiar, revelam-se insuficientes no exame mais detalhado. Né? Quer dizer, não tem uma ciência na qual ele esteja se apoiando, a princípio. Né? Pois não há caminho direto dos problemas da ciência natural, descritiva e classificadora para os problemas da configuração estética. Assim como, inversamente, a partir da consciência estética não se pode encontrar acesso ao conceito de finalidade como um método peculiar de exame da natureza. Né? Então, vejam, né? O que ele está dizendo aqui, né? Você tem... Deixa eu pegar um giz maior que esse aqui está... Você tem... Vou apagar aqui o foco do Voltaire. A arte e essa... como ele chama? Ciência natural descritiva e classificadora, né? Então a ciência que se vale está ligada à ideia de classificação, por exemplo, classificação das espécies, né? Que é o que vai estar em jogo. Por exemplo, a biologia, né? Que essa é uma coisa também que muitos intérpretes, ele vai mencionar isso, né? Investem nessa direção, em mostrar como Kant está de alguma maneira já enxergando problemas da biologia da época e até antecipando Darwin, né? Como ele vai mencionar. Então, o que a arte tem a ver com a teleologia e o que a ciência que opera com a classificação, e opera com a classificação desde Aristóteles, né? Que já fazia, né, as classificações de gêneros e espécies, tem a ver com o juízo estético. Né? Então as duas coisas parecem fatos separados que o Kant está juntando, né, de uma maneira arbitrária ou artificial. Assim, na melhor das hipóteses, aqui as partes parecem ser capazes de garantir a segurança transcendental num dado uniforme da razão. Cada parte tem o seu fato. Mas nunca o todo, que, contudo, deve, em primeiro lugar, estabelecer o laço espiritual entre elas. Ainda mais se tratando do Kant, você está, né, constituindo aqui um sistema que deve ser, por sua vez, né, como que o fechamento, né, a abóbada, digamos assim, do sistema da filosofia transcendental, né, como é que pode, né, esse todo né, essa crítica que deve juntar as duas partes que até então estavam separadas, né, teoria e moral. Ela deve juntar filosofia teórica e filosofia prática. E ela, por sua vez, está desmembrada em duas partes, né, ficaria, né, uma coisa muito estranha. E, no entanto, tal unidade concreta a qual a questão filosófica pode se referir e sobre a qual pode se apoiar, também deve ser assumida neste ponto, se a crítica da faculdade de julgar deve significar não um salto no vazio, mas sim desenvolver-se e derivar em continuidade e rigor metodológicos dos problemas de então. Antes de darmos um passo em frente e antes de entrarmos na análise das questões individuais da crítica da faculdade de julgar, primeiramente tentemos definir esta unidade fundamental mais precisamente. Uma tentativa que nos força a deixar por um momento os caminhos da sistemática crítica e a voltar às primeiras origens históricas e factuais da metafísica. Né? Bom, então aqui vem essa segunda parte, né, a segunda sessão do capítulo, em que vejam, né, ali eu tinha colocado, né, os capítulos 4 e 5, que fazem, né, falam da passagem, surge a crítica da faculdade de julgar, eu trouxe para cá para a gente, né, ver essa primeira sessão do Passir, curta, né, que coloca o problema de uma maneira bem interessante. Bom, aí ele vai, no fundo, agora mostrar, bom, cadê a unidade? Né, cadê o fato? Ora, o fato está, aqui eu que estou dizendo, né, que são palavras minhas,
na história da razão. Uma coisa sobre a qual eu venho insistindo, né, desde quando eu falava da dialética da razão pura. Né? Porque o que o Kant tem em vista ali quando ele fala, por exemplo, das antinomias, né, quando ele fala dos paralogismos? É a metafísica. Né? A metafísica que se coloca aqueles problemas que ele tenta caracterizar ali como problemas necessários da razão, que geram ilusões. Né? Então o Kant está o tempo todo com a história da metafísica na cabeça. Já estava antes. E agora o que o Cassirer vai tentar mostrar? Como nessa metafísica, cuja história, né, o Kant tem como base para pensar uma série de pontos, digamos assim, do funcionamento do intelecto humano, né, e dar conta desses pontos de alguma maneira, aqui está a unidade entre estética e teleologia. Bom, e aí ele faz um recuo, né, porque está em jogo o quê? Né? Então está em jogo a questão fundamental da metafísica, a questão do ser. Né? Então, tal como eu fiz lá no começo, na primeira aula, né, que eu fiz um slide indo para o Platão, eu vou mostrar, olha, esse problema voltou? Tipo, marcamos. Então, assim como eu fiz lá naquela nossa primeira aula, o Cassirer vai lá atrás para Platão, né, Aristóteles, né, ele vai mencionar especificamente o Sócrates a partir do Aristóteles. Né? Então vejam, Sócrates teria sido, segundo Aristóteles, aquele que primeiro colocou o problema, né, que é o grande problema, né, da metafísica, que é a relação entre particular e universal. Que é a questão que atravessa, se nós pensarmos bem, todas as críticas kantianas. Né? Quer dizer, no caso da primeira, bom, quais são as leis universais que regem os fenômenos particulares da natureza? No caso da moral, qual a lei universal, né, que rege os comportamentos particulares do ser humano? Né? Bom, então essa questão está posta lá desde o começo. Né? E ela se formularia em Sócrates no TST, né? Aliás, uma coisa que eu descobri, não sei se eu já comentei aqui com vocês, né? Porque esse é um problema desgraçado, né? No Heidegger, por exemplo, é infernal, né? Você tem muitas passagens em grego, né, sem tradução, sem nota de rodapé, né? Quer dizer, o Heidegger dá a tradução dele, que geralmente é bem enviesada, né? Todos os helenistas criticam, enfim. E não pode traduzir. No caso do Heidegger, pelo que eu soube, né, não tenho certeza absoluta, mas parece que ele deixou como uma vontade expressa dele, né, que em nenhuma língua as obras dele, quando fossem traduzidas, traduzissem as citações que são feitas em latim e grego. E o pessoal respeita isso. E o pessoal respeita. Não deveria respeitar, né? Todas as passagens do Heidegger? O livro de lógica que eu dava do Heidegger, todas estavam traduzidas. Tá. Bom, então, né, eles resolveram ser. Eu correria esse risco também. Eu também ajudando. Enfim, mas você pega, eu ia dizer o seguinte, você pega, faz uma captura de tela do texto, como eu fiz aqui, joga na pesquisa por imagens do Google, tem a opção de traduzir. E aí ele te dá o texto. Dá para jogar no chat GPT também para traduzir. Ah, tá. Isso eu não sabia. Mas a imagem? Não. Aí teria que fazer copiar e colar, né? Mas enfim, então, que seria o que é isso, né? É a questão do né? A questão que já estava com o Parmênides e Heráclito, né? O que significa essa palavrinha, né? O que significa ser? E como é que, por isso, né? Quer dizer, a maneira como Sócrates começa a encaminhar a questão é justamente para onde vai, em alguma medida, o Aristóteles, no sentido da compreensão que ele tem de definição, né? Que é você indicar a diferença que singulariza algo em relação ao universal em que ele está inserido, né? Então, por exemplo, bom, este é Sócrates, né? Sócrates é um homem, né? Ou seja, ele está inserido no conjunto de homens, né?
mas tem a sua especificidade enquanto indivíduo, sendo Sócrates. Os homens são mortais, né? Então, eles pertencem, enquanto um grupo singular, a um conjunto maior de seres mortais, né? De seres vivos, em instâncias que são mortais. Então, essa relação, né, entre gêneros e espécies, que faz parte da definição. Bom, segundo o Cassirer, né, segundo a leitura que ele propõe aqui, em Sócrates isso ainda seria um problema de ligação, né? Quer dizer, o Sócrates ainda não estaria preocupado, ele está simplesmente preocupado com a questão, de fato, de verificar, né, ou denunciar o fato de que as pessoas usam certos termos sem, de fato, saber o que significa, né? Por isso aquela coisa de, né, aquela coisa de abordar as pessoas, né? Você está falando de justiça? O que é justiça? Né? O que é amizade? O que é amor? Que são a base para os diálogos platônicos, né? Que durante um período terminam em aporias, portanto terminam sem solução, e estes seriam, né, pelo menos segundo, né, a visão tradicional, os mais próximos de Sócrates, né? Porque justamente Sócrates não tinha, né, não dava solução, não definia o ser, as coisas. Mas no segundo momento Platão, né, justamente por não conseguir encontrar, né, uma solução para os problemas, em algum momento ele quer encontrar essa solução, né? Então ele vai por uma noção mais forte de ser, né, a ideia, que é o conceito de ideia, né, a noção de ideia, o eidos, né, se torna o fundamento, enquanto universal, de todos os particulares, né? Por isso que no famoso mito da caverna, né, quando o prisioneiro se liberta e chega lá fora, né, ele encontra o ser enquanto tal, que seria o mais universal de todos os universais. Então o ser se singulariza em diferentes ideias, e as ideias, por seu turno, é que se singularizam em entes existentes particulares, né? Então, a ideia de árvore é que dá origem a cada árvore particular. Então, vamos dizer, o ser da árvore, de cada árvore, está na ideia. Então, né, o que empresta o ser, quer dizer, o que dá o ser aos particulares é o universal. E esse universal é a ideia. Né? Bom, vejam, né, que interessante, né? A partir de tudo que a gente já viu até aqui. Dependendo de como a gente interpreta, e o próprio Kant traz o Platão no primeiro plano, né, no diálogo com ele no começo da dialética, o Kant está o tempo todo falando e usando uma terminologia platônica, né, de um mundo inteligível, né, o tal domínio transcendental. A diferença, a crítica que ele faz ao Platão, é que o Platão dá substância ao mundo inteligível. Ele não estaria dando substância. Por isso que ele não é metafísico no sentido clássico, é isso que o Cassirer, né, nisso que o Cassirer insiste muito, como eu estava dizendo no começo. Mas há uma semelhança, né? Você tem um universal fundando o particular, só que fundando num sentido diferente, não nesse sentido ontológico. Enfim, talvez a gente pudesse ler o Platão de outra maneira e discutir isso, né? Enfim. Bom, e aí então, né, tem essa ideia do arquétipo, né? Então a árvore, a ideia de árvore é o arquétipo das árvores particulares, né? E assim por diante, que é uma estrutura, né, que se conserva, né? Também tem os elementos aristotélicos, né, vai aparecer em outros lugares, o Plotino, né, o Cassirer vai citar, na própria, né, em geral, na filosofia medieval. Né? Então você tem Deus, que está no lugar do ser, né, esse universal dos universais, né, e aí você tem graus de essência, né, isso me lembra, por exemplo, a Edith Stein, né, que eu trabalhei no ano passado, que se inspira em Aristóteles e Tomás de Aquino, né, em que ela fala desses graus, né, de essência até você ter
a essência que vem para o mundo, digamos assim, né? que se realiza, que se efetiva, né? Que adquire efetividade. Dá muito exemplo da alegria, né? Então você tem a alegria. A alegria, ela se efetiva quando uma pessoa está alegre, né? Então, você tem como que uma manifestação da essência. Todas essas essências, para ela, né, estão localizadas, estão situadas num plano atemporal. Ou seja, não estão no tempo e no espaço. Como não estão no tempo e no espaço, os conceitos puros do entendimento. O pessoal não está dizendo, olha, eles estão ali. Né? O Cassiga está insistindo nisso. Não tem um lugar, não tem uma substância ali. Né? Mas estão fora do tempo e do espaço. E no Aristóteles, né, aí confesso que, né, eu tive um pouco mais de dificuldade até para entender essa parte, né? O Aristóteles jogaria, né, esse problema para a ideia de finalidade. Né? Então a gente sabe que, né, o Aristóteles tem aquela ideia, por um lado, a ideia da substância, e a substância para ele, essa é a grande diferença em relação ao Platão. Né? Não está no universal, está no particular. Então o particular é dotado de ser, quer dizer, ele não recebe o ser do universal. O ser está no particular. E daí ele tem, vamos dizer, né, todo mundo, todos os particulares são regidos pelas 4 causas. Né? Então Aristóteles tem uma doutrina do ser e uma doutrina das causas. E aí a causa final, ela tem um papel preponderante em relação aos demais. Então, porque aí a questão passa a ser, bom, se o ser está no particular, como é que a gente pode ter uma universalidade tal como ela se revela na nossa linguagem, né, na nossa ciência, né, ou seja, nos nossos juízos, né, nos nossos conceitos. Então a gente fala de árvore, nós sabemos o que é uma árvore. Né? Ora, mas a árvore, o ser da árvore está em cada uma delas. Né? Então, se não tem mundo das ideias, essa é a crítica que o Aristóteles faz, né? Platão não tem mundo das ideias, o ser está no particular, né? Como explicar então esse universal? Então, a explicação estaria na ideia de finalidade, no sentido de que o particular tende ao universal. Então, é como se fosse um desenvolvimento cuja regra está inscrita no próprio particular. O particular ele tem uma tendência para o universal, ele se desenvolve em direção ao universal. Então, a noção de desenvolvimento, a noção de movimento, né, o que se menciona do Aristóteles, está ligada a essa ideia de que o particular ele... Então, o universal funciona como um fim, né, uma finalidade. Então, você tem, né, um modelo de virtude, por exemplo. Né? Então, você tenta se aproximar da virtude, no caso de um comportamento humano. Né? Mas isso estaria inscrito. Né? Então, na própria essência particular, né? Na própria essência do particular, essa tendência é universal. Mas esse universal ele acaba constituindo um todo que integra sistematicamente os particulares. Né? Mas um todo que é o todo da própria realidade natural. Né? Quer dizer, há um elemento aí, me parece, né? Acho que esse é o ponto, né, entre o Aristóteles e o Platão, que no caso do Aristóteles, trazer toda a questão para o domínio da natureza sensível, né, sem recorrer ao mundo das ideias. Mas ainda assim, né, existe uma metafísica, existe uma noção de substância, existe uma noção do ser. A gente poderia inclusive pensar, né, o quanto que esse não é um critério, né, para pensar 2 grandes tipos de metafísica ao longo da história, né, as metafísicas dualistas e as metafísicas monistas. Então, as metafísicas monistas não operam com outra realidade, mas procuram definir o ser desta realidade, né, sem recorrer a outra. E as dualistas recorrem a outra. Então, Platão, né, seria dualista, Aristóteles monista. Mais recentemente, né, então você pega o que o Schopenhauer, né, fala em metafísica imanente, inclusive com inspiração no Spinoza. Né?
porque seria justamente uma tentativa de pensar o ser de maneira imanente ao mundo. Então a vontade, né, é a essência para Schopenhauer. O Nietzsche tem a cosmologia, né? E aí a discussão seria, bom, a cosmologia não é metafísica, né? Enfim, porque, enfim, né, os nietzschianos vão tentar dizer que não, né? Porque o Nietzsche faz uma crítica muito dura da metafísica, mas ao mesmo tempo tem uma influência muito grande de Schopenhauer, inclusive na noção de vontade, né? Enfim, fato é, né, então, que há essa mudança no Aristóteles. Porém, como tem todo, vai haver vamos dizer, uma mudança aí com o neoplatonismo, que tem inspiração em Platão, né, portanto tem essa ideia, né, de um universal que funda o particular, mas tem também a influência do Aristóteles, né? Então você tem essa ideia de um uno, a partir do qual, esse é o ponto, né? Não é como em Platão, que você tem algo, né, da ideia funcionando como arquétipo para os individuais, né, os particulares serem. Mas você tem, né, um uno primordial, do qual os particulares brotam, emanam, né, a palavra que o Cassirer menciona, né? Você tem uma emanação do particular a partir do universal. E essa emanação, né, do particular a partir do universal, ela se dá segundo um certo logos, segundo uma certa lógica interna ao próprio uno. Eu não saberia dizer o quão, né, se isso está mais para o dualismo ou para o monismo, né? Não saberia dizer isso agora, mas, enfim, daria para interpretar no sentido monista, né? Quer dizer, desse uno brotam os particulares como, né, tudo que o Schopenhauer é manifestação da vontade. Seria algo a pensar, né? Salvo engano, o Schopenhauer, ele se inspira em Platão, né? Ele fala que Platão e Kant são as principais referências dele na filosofia ocidental, daí na filosofia hinduísta. Mas talvez Plotino também seja uma referência importante. Essa estrutura e essa relação entre o uno primordial e os particulares, ela se replicaria no artista que cria a obra de arte. Então, o que acontece no artista é a mesma coisa que acontece na natureza. Do uno primordial emanam os particulares da natureza. No caso do artista, do uno que está na sua mente, aí tem essa ideia, né, de um paralelo, né, o uno e o ser humano, brotam as obras que ele cria. Então, o processo de produção da obra de arte é análogo ao processo de produção dos produtos da natureza. Essa vai ser a articulação da crítica da faculdade de julgar. Nos dois casos, você tem uma produção. A produção do particular pela natureza, digamos assim, em função de uma finalidade, de uma conformidade a fins. Então, zweckmäßigkeit, né? E a mesma coisa no artista. Então, esse paralelo está presente na metafísica, e é isso que o Cassirer está tentando mostrar. Como essa metafísica é abandonada depois, né, e você vai ter um outro tipo, né, hegeliano, talvez de metafísica, para quem está no começo do século XX, isso não parece fazer muito sentido. Bom, você tem também uma série de outros fatores, né, uma certa evolução da ciência, de direção, enfim, uma série de coisas. Mas na época, para o Kant, que conhece a história da metafísica como a palma da mão, isso fazia todo sentido. E na modernidade, veja, que a gente está falando do Plotino, né? Segundo a leitura que o Cassirer propõe, na modernidade, isso se replica, claro, em termos de intelecto divino e intelecto humano. Assim como o intelecto divino cria a natureza, cria os entes naturais, as criaturas, o artista cria as obras de arte, né?
Então, esse processo criativo, produtivo, se replica, né, no intelecto humano. Daí o parentesco entre criação da natureza e criação do artista. Então isso está, segundo procura mostrar o Cassirer, inscrito na história da metafísica. Então esse é o fato que está por trás da crítica da faculdade de julgar, né? Então se você pensa em termos contemporâneos, a arte e a biologia, por exemplo, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra para nós hoje. O que a arte tem a ver com o princípio, né? Claro que pode discutir, refletir sobre isso, mas a arte e a biologia são coisas completamente diferentes, né? Mas, na metafísica, em função disso, há uma conexão entre a criação artística e a criação da natureza. E aí, na modernidade, né, isso fica colocado em termos de intelecto divino e intelecto humano, né? Ele cita o Spinoza, por exemplo. Aí, aqui eu não coloquei, mas eu vou fazer uma citação dessa seção 2, que eu acho que ilustra bem isso que ele está dizendo, né? Está na página 260, 267 para 268 da edição original. Então, o Cassirer diz, né? O sistema neoplatônico, que em toda parte se dirige a uma conexão de ideias fundamentais aristotélicas e platônicas, né, como eu dizia, incorpora essa determinação, coisa da finalidade, né? Mas o conceito de desenvolvimento recebe nele uma cunhagem diferente da que encontramos em Aristóteles. Se para este, Aristóteles, o desenvolvimento estava conectado sobretudo ao fenômeno da vida orgânica, então como uma tendência da vida, né, universal, que eu estava tocando, Plotino procura restituí-lo ao seu significado mais amplo e abstrato, na medida em que o compreende não tanto como o próprio devir natural, mas antes como a transição do absolutamente e primeiro, primordial, né, para o ser mediado e derivado, que constitui a concepção fundamental do seu sistema. O desenvolvimento aparece assim, aqui, na forma metafísica da emanação, eu dizia. É o processo primordial através do qual a descida do então, né, tem esse elemento inteligível, a descida do fundamento original inteligível até o mundo sensorial tem lugar em certos níveis e fases, um pouco que eu estava falando também da Einstein, né, os graus de essência até chegar no efetivo. Nesta versão da questão, entretanto, a relação e a correlação intelectual entre o problema biológico e o estético, entre a ideia do organismo e a ideia de beleza, surgem pela primeira vez na história da filosofia com total clareza. Segundo Plotino, ambos têm as suas raízes no problema da forma e exprimem, embora num sentido diferente, a relação entre o mundo puro da forma e o mundo dos fenômenos, né? Então, aqui fica claro como tem uma influência tanto do Aristóteles como do Platão, na ideia da forma pura, né, que se reflete no fenômeno, né, e ao mesmo tempo essa ideia de um desenvolvimento, né, de uma evolução. Interessante, estou lembrando aqui que a palavra-chave na ontologia da Edith Stein é a ideia de desdobramento, né, um pouco esse sentido também. Então prossegue o Cassirer. Assim como na procriação de animais não são causas puramente materiais e mecânicas que estão em jogo, ou seja, não são só as causas que o Kant estudou lá na física, é outra coisa em jogo aqui. Então não são só elas, mas o logos formativo que age desde o interior como que verdadeiramente move e transfere a estrutura característica do gênero para o novo indivíduo em surgimento, assim também o processo criativo no artista apresenta o mesmo nexo, visto por outro lado. Então, a procriação dos seres vivos, né, regida por não, uma motivação interna, né, o desejo sexual, né, produz um novo indivíduo do gênero. Assim também o artista, né, dá à luz suas obras, né, essa ideia
né? Essa imagem é muito usada até hoje, né? A ideia do livro como um filho, né? Então, o artista, o escritor, né? Com o livro, um brinca, né? O filho, né? Tá. Tem essa imagem, né? Porque também aqui, né? Então, no artista, que inicialmente só existe como... Desculpa, porque também aqui a ideia que inicialmente só existe como espiritual e, portanto, como um indivisível, essa ideia do uno, né? Então, que tem a ver lá com Platão, né? Com a ideia platônica. Então, isso, né? A ideia que a princípio existe como espiritual, difunde-se no mundo da matéria, né? Então, como a árvore virando um monte de árvores. O arquétipo espiritual que o artista carrega em si compele o material e faz dele um reflexo da unidade da forma. Então o artista como que tem, né, algo, né, ideal, e isso se materializa numa obra de arte. Quanto mais perfeitamente isso acontece, mais puramente o fenômeno do belo é realizado. Neste único pensamento, o produto essencial da estética idealista, da estética kantiana, né, e pós-kantiana, já foi basicamente decidido, uma vez que antes de Kant ela tinha se dado uma forma sistemática estrita, né? Então, era anterior a Kant essa junção. Então, no fundo, o que o Cassirer está dizendo é o seguinte, né? Esses leitores do Kant que não entendem por que o Kant juntou arte com a teleologia, não conhecem nada de história da metafísica, né? Como se ele estivesse dizendo isso. Ele faz uma pequena sessão, né, para dizer, olha, está aqui, né? Como é que vocês não viram isso? Porque estão olhando para a crítica da Dilgar, né? Estão olhando para o Kant a partir do ponto de vista contemporâneo que separou arte e biologia. Mas, na época, ainda há essa conexão. E aí ele vai, inclusive, criticar essa aproximação que é feita por muitos com o Darwin, né? Como se o Kant estivesse antevendo o Darwin, quer dizer, ele está com a biologia na cabeça, para fazer a crítica da Dilgar. Você está dizendo não, ele está com a metafísica clássica na cabeça. Ele está resolvendo de um novo modo o problema da metafísica clássica. Se isso tem a ver com a biologia, e tem a ver com a biologia de Darwin, é porque a metafísica clássica tem a ver com a biologia de algum jeito, né? Quer dizer, a biologia opera com uma ideia de evolução que tem a ver com essa ideia de desenvolvimento. Claro que, né, com chaves distintas, mas, né, vamos dizer, o que está implicado aqui é que não é o Kant que está apontando para a biologia, né? O Aristóteles já estava para a biologia do Darwin, digamos assim, né? Então não seria... Isso é uma coisa que eu acho que deve... Enfim, tem muita polêmica, já vi muita gente falando sobre esse tema, né, de como o Kant está sim pensando na biologia. Há muitos defensores dessa ideia, por exemplo, Kant lia, né, claro, assim como o Kant conhecia a história da metafísica, ele conhecia a ciência da época, né? Então ele tem em vista a biologia. Então muita gente tenta mostrar, né, como Kant tinha um conhecimento grande da biologia e estava percebendo uma transformação na biologia e está apontando para isso. Então é uma tese muito defendida até hoje, que eu saiba. Né, o Cassirer está tentando mostrar que, no fundo, então o Kant só faz vamos dizer, uma passagem aí da metafísica clássica para a biologia posterior. Porque a ideia já está contida ali. O Kant está dando uma solução transcendental, como sempre, né, para esse velho problema. Tudo bem? Fala. Fala um monte de coisa. Não sei se é muito pertinente. É que quando eu li esse trecho pela primeira vez, eu pensei muito na obra do Heidegger. O Heidegger tem um livro, né, sobre a obra de arte. Essa perspectiva do Cassirer é muito diferente da perspectiva dele. Eu tive a sensação que era um pouco diferente, mas eu não consigo entender exatamente o porquê. A gente teria que parar um pouco para pensar agora, especificamente, pensando naquele texto sobre a origem da obra de arte, né? Que é um dos principais do Heidegger sobre o assunto, né? Teria que fazer muitas mediações para pensar nessa direção, né? Mas o que me parece né, a diferença importante aqui, se, né, a metafísica está pensando essa ideia,
né, opera de alguma maneira no Heidegger, né, opera a partir de uma noção de ser que tem a ver com essa noção imanente, né, digamos assim, né, quer dizer, estaria mais certamente com uma metafísica imanente do que com uma transcendente, né, não tem uma outra ordem. Porém, a virada, né, que o Heidegger pretende fazer de alguma maneira é a seguinte, eu diria, né, tô aqui pensando em voz alta para ele, porque você colocou uma questão muito, assim, que envolve né, um direcionamento que demandaria um pouco mais de reflexão, mas pensando assim, reagindo, né, de bate-pronto, a diferença que ele pretende introduzir em relação a toda essa história aqui é a seguinte, né? Todos eles estão pensando, por exemplo, em desenvolvimento e movimento a partir de uma noção fixa de ser, né? De uma noção de ser como substância, como algo fixo que seria um ente, no fim das contas, né? E esse é o grande problema para o Heidegger, né? O que ele chama de ontoteologia. É você tentar resolver o problema do ser definindo o ser de maneira fixa como um substantivo, como se ele fosse dotado de substância. E daí você explica o movimento. Não. Né? O ser já é movimento. Esse é o ponto. Né? Essa é a grande diferença no que diz respeito à metafísica. Agora, teria que pensar um pouco melhor para, se na obra de arte, como é que isso opera, né? Enfim. Mas a diferença fundamental seria nessa perspectiva da história do Luke. Uhum. Porque o Heidegger lê essa história, também conhece essa história que nem a palma da mão, né? Vai disputar com Cassirer como se interpreta essa história e como se interpreta o Kant. E a grande questão para ele é justamente tentar entender o ser, né, como isso que já é verbo, não é substantivo, você não tem uma substância. E por que ele vê o Kant como um ponto fora da curva em toda essa história, tanto a história anterior como a posterior, embora o Hegel seria um caso a ser pensado aqui, né? Como é que é a relação do Heidegger com o Hegel. Mas para ele o Kant vislumbrou a solução do problema do ser, embora não tenha ido até o fim, ao colocar o tempo como o elemento mais fundamental de articulação entre a perspectiva subjetiva e o mundo. Né? Então, na ideia de ser no mundo do Heidegger, o constituinte ontológico decisivo é a temporalidade. Na leitura que ele faz do Kant, né, que a gente estava fazendo no grupo, ele tenta mostrar como, se a gente interpretar a crítica da razão pura a partir da noção de imaginação, como articulando, né, entendimento e sensibilidade, e o tempo sendo o que faz a articulação no esquematismo, né, aquela ideia de dar movimento para o filmezinho, né, do desenho animado, ali ele estava vislumbrando, né, a solução do problema. Mas ele mesmo não foi nessa direção. Tanto é que o Heidegger prefere a primeira edição da crítica à segunda, ele acha que ele estava mais próximo disso e tal. Né? Tem toda uma reflexão sobre isso. Mas essa é a grande questão para o Heidegger. Agora, como que isso... Bom, o artista talvez seja, né, alguém que é privilegiado para dizer o ser. Né? Ele tem aquela famosa expressão, o poeta, o filósofo pensa o ser, o poeta diz o sagrado, alguma coisa assim. Posso estar errado aqui na citação, mas alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, o filósofo tenta colocar em discurso, né, num conhecimento discursivo, num pensamento discursivo. Né? O poeta, de alguma maneira, ele exprime o ser, né? O sagrado. Né? Mas isso é o segundo Heidegger, né? Eu conheço melhor o primeiro, por isso que para mim está um pouco difícil de pensar essa questão, né? Porque a questão da obra de arte ele vai refletir depois. Né? Mas é interessante, quer dizer, há uma disputa aí, né? Sobre como ler a história da filosofia, sobre como ler o Kant, sem dúvida. Né? Há uma disputa com o Löw, você mencionou o Löw, também é outro, né? Que está ali lendo de uma certa maneira.
que eu acho que depois, inclusive, lê de uma maneira diferente. Ele mesmo, lembra? Ele tem aquele livro de 39 que a gente leu, que a gente trabalhou, sobre o século XIX. Em 49, ele vai ter um livro, né, em que ele questiona essa primazia do histórico que foi dada a partir do Hegel, enfim. Bom, só para completar, que horas são? 15 para as 14. Bom, isso é a segunda sessão. Na terceira sessão, o Cassirer volta. Então a segunda constitui um parênteses, né? Até a Ana Luísa, né, que faltou hoje, a gente conversou outro dia, né, que ela vai fazer um dos seminários, e ela estava com um monte de dúvida, né? E ela disse que foi ler o Cassirer, e o Cassirer mais atrapalhou do que ajudou, né? De fato, né, essa segunda sessão aqui é pedreira, né? Ela falou, ele vai para Aristóteles, tipo... De fato, eu falei, não, o Alan Wood vai ajudar mais, né? Não sei se ela foi buscar lá. Porque essa segunda sessão realmente é pauleira. Mas aí ele vai, mostra, né, qual seria o fato, e com isso ele volta. Então ele refuta aquela posição que ele tinha apresentado na primeira sessão, né? O Kant está forçando a barra. Não. O Kant está simplesmente tentando dar uma solução para um problema que a metafísica clássica deixou para ele. Na época era claro. Por isso que para o Goethe aí faz sentido. Não era claro só para o Kant. Para os outros também. Vai deixar de ser claro para quem está no final do 19 e começo do 20. Em 1918 não é mais claro. Para nós, menos ainda, talvez. Né? Então, na terceira sessão ele volta, né? Então ele vai aí explicar a questão da conformidade a fins, né? E então do juízo teleológico, para depois, na quarta, voltar para o estético, né? Ir para o estético. Né? Então aí, na próxima aula a gente vai ver melhor as duas, né? Tentar entender melhor ainda em linhas muito gerais as duas partes, o juízo teleológico e o juízo estético, né? Mas vale notar então como que ele, então, para fazer essa passagem de volta para o Kant, ele vai dizer, ele vem, né, Sócrates até a modernidade, ele vai dizer, especificamente no contexto alemão, já estava posta essa palavra que para o Kant é a chave, né, a grande palavra, né, inclusive grande literalmente falando, a grande chave para entender a teleologia, que é a Zweckmäßigkeit, né, conformidade a fins, literalmente falando, né, ou finalidade, como eu traduzi. Porque justamente já era, né, esse foi um argumento até que um colega português, o João Constâncio, né, eu até menciono o nome dele na nota de tradução, né, a gente conversando sobre os termos, ele usava esse argumento, mas a noção de Zweckmäßigkeit já era muito usada na Alemanha na época, com o sentido de finalidade, né, então por que criar esse neologismo em português, né, de conformidade a fins? Né, essa palavra finalidade tem também esse sentido e, né, enfim, eu achei que era um bom argumento. Né, eu estava tendendo a traduzir de um jeito, aí acabei decidindo traduzir por finalidade. E a gente tem, agora eu não vou lembrar, se não me engano, das traduções que já existiam, né, a portuguesa, conformidade a fins, e a do Rubens é finalidade, ou agora eu posso estar me confundindo. Mas, enfim. Então, no contexto alemão, a palavra já está na ordem do dia, né? Então, o Kant incorpora e vai dar uma solução para ela, evidentemente, diferente dessa que é dada pela metafísica, sobretudo no sentido de falar, olha, de fato, né, nós podemos pensar a natureza assim, não só podemos, como, entre aspas, devemos, né, não no sentido moral, mas porque o nosso entendimento funciona assim, né, o nosso pensamento funciona assim, a gente olha para a natureza e a gente, né, desde lá atrás, né, quer dizer, pré-socráticos, o Aristóteles, né? Eles olham para a natureza e eles vão classificando as espécies. Né? O nosso intelecto faz isso. De novo, né? É um fato. O ser humano funciona assim. Né? A gente olha para a natureza e a gente faz essas classificações. A gente divide em gêneros e espécies os entes naturais, né? Que a gente estuda. Então, aí eu faço uma última citação aqui do Cassirer, para a gente encerrar. Por isso eu preparo para na quarta-feira falar então sobre
as duas dimensões da obra. Então ele diz, explicando o Zweckmäßigkeit, né, ele se refere ao Leibniz. Eu vou falando disso, né? O uso da linguagem, então estou na 268, finalzinho da 276, passando para 277 da original, né? O uso da linguagem do século XVIII adota a conformidade afins, Zweckmäßigkeit, num sentido mais amplo. Ele vê nela a expressão geral para toda a concordância das partes de um múltiplo a uma unidade. Não importa sobre quais bases essa concordância repousa e de que fontes ela possa se originar. Essa questão de onde a origem a gente já viu muitas vezes, né? Isso é fundamental. Aí ele coloca entre parênteses. Neste sentido, a palavra apresenta apenas a paráfrase e a versão alemã do termo que Leibniz designara dentro do seu sistema com o termo